nossa parte da massa. Vou ensinar vocês como fazer a massa e os ingredientes e os itens que a gente precisa para produzir essa massa. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa ter na nossa cozinha para produzir ela, né? Eu preciso ter uma balança de precisão, uma balança de cozinha, não precisa ser igual essa, pode ser aquela de plástico normal. Mas eu gosto bastante de usar a balança porque ela fica bem precisa mesmo, eu consigo pesar todos os itens da forma certinho para mim conseguir chegar no ponto ideal da receita. Dá para fazer na xícara a medição? Dá também, mas dificulta um pouco o processo, então eu prefiro a balança. Vou precisar também de um rolo. Esse meu aqui é um rolo normal também que a gente encontra em casas de embalagens, dá para comprar. Esse aqui ele é de silicone aqui, eu gosto bastante desse material, porque ele tem maior aderência à massa, então eu gosto bastante desse material, ele dura bastante tempo. Mas não tenho rolo, quero fazer em casa mesmo. Dá pra usar uma garrafa, dá pra usar um cano, tipo, enfim, dá pra inventar também e conseguir. Mas ele não vai ter esse giro que tem o rolo, então isso aqui vai nos ajudar bastante na hora de esticar a massa de forma uniforme. Forma normal, eu vou usar essa, mas você pode usar forma que tem aí na tua cozinha, não vai interferir. Um fouet, eu gosto bastante desse fouet. Dá pra fazer também sem o fouet, posso fazer com a mão, posso fazer com a espátula, tranquilo, dá pra usar também. Porém, eu prefiro o fouet, que é mais rápido. Então o processo de bater a massa com o fouet é mais rápido. Vou precisar de um bowl normal e de uma batedeira para a parte do glacê. Então eu preciso da batedeira. Não precisa ser a planetária, pode ser qualquer batedeira que você tenha aí na sua casa, aquelas badedeiras de mão. Dá super tranquilo de fazer. Ele é um processo bem simples assim. E os cortadores também que a gente vai precisar para cortar a massa, né? Já vou mostrar para vocês os cortadores. E para massa, o que a gente precisa fazer para composição da massa em si? Eu vou utilizar a manteiga, já coloquei aqui no meu bowl. A manteiga tem que ser em ponto pomada, que fala, não pode ser nem dura, nem aquela líquida escorrendo, assim, né? Para conseguir essa consistência que a gente precisa para a bolacha, então ela precisa ser esse ponto aqui, ó. Ele é bem molinha, consigo mexer tranquilo, ó, no bowl, que fica ótimo para o que a gente precisa fazer. A gente vai precisar do açúcar. Então, as quantidades vão estar todas na apostila. Lá na apostila eu vou colocar bem certinho a quantidade dos itens que a gente está utilizando nessa receita. Aqui hoje eu estou produzindo meia receita, que vai estar na apostila, então estou fazendo meia receita. O açúcar, a gente vai precisar dos ovos também. Vamos precisar do amido de milho, nessa receita vai amido de milho. Vamos precisar do sal amoníaco, que é o que vai fazer a nossa bolacha crescer e ficar crocante. Então essa é bem importante. Posso trocar por fermento químico nessa parte? Até pode trocar, mas ele não dá o mesmo resultado que o sal amoníaco. Então dá pra te usar o fermento? Dá pra usar, porém ela não fica tão crocante quanto se fosse com o sal amoníaco. E a farinha de trigo, a gente vai usar também a farinha de trigo, a marca de sua preferência, não tem muita marca. E eu vou usar o limão para saborizar uma parte da massa. E essa parte do saborizar pode ser com laranja, pode ser com canela, pode ser com especiarias. Posso fazer essa massa também com cacau, para fazer ela de chocolate, posso fazer também com cacau. Essa massa é bem versátil, assim, ela tem um sabor bem neutro, então eu posso saborizar ela de diversas formas. Eu vou usar hoje o limão, que eu gosto bastante desse sabor. Pode também usar a baunilha, mas é bem pessoal, assim, tu pode usar o sabor que tu acha que ficar melhor. Eu gosto bastante do limão. Então vamos lá para o primeiro processo, que seria do creme. Então aqui a manteiga já está no meu bowl. Vou adicionar aqui o meu açúcar. Então aqui meu açúcar já está com a medida exata. Ele já está com a medida exata. Essa parte aqui é uma parte bem importante,
para que a gente consiga a consistência certa da bolacha. Então aqui eu vou misturar bem até chegar no ponto que eu preciso. Essa parte aqui pode ser com fouet, pode ser com a mão, pode ser com a espátula, o que você achar melhor, porém o fouet é mais rápido. Pode ser na batedeira também, se preferir, mas eu prefiro aqui já direto no bowl para não usar 2 potes, enfim. É mais, eu acho prático porque também ele chega no ponto bem rapidinho. Aqui o nosso creme já está começando a ter a consistência que a gente precisa. Então, ó, ele já está ficando branquinho. Esse é um indício de que já está quase no ponto. Então ele está ficando um creme bem branquinho. Ele vai ficar um creme bem branquinho e airado para dar o ponto de a bolacha ficar bem crocante. Então é bem importante esse processo aqui, ser bem misturado. É esse ponto aqui que eu preciso para acrescentar os ovos. Então, ó, dá para perceber que tá uma mistura bem branquinha. A manteiga e o açúcar misturaram por completo, com uma mistura bem homogênea. Aí nesse ponto aqui, eu vou colocar os ovos. E os ovos eu não vou jogar o pote inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um a um. Então coloquei um, venho aqui, continuo misturando, para que ele incorpore bem a essa mistura, para ficar uma massa bem crocante. Então volto, misturo mais um pouco. Dessa mesma forma, eu vou fazer em pequena quantidade ou em grande quantidade. Eu vou colocar a porção de ovo devagar e misturando. E nessa parte aqui, ó, dá para perceber que o creme já começa a dar volume, já começa a encorpar mais. Eu misturo bem um, coloco o outro, e continuo mexendo. E esse processo é bem lento mesmo. Coloquei o último ovo, continuo misturando bem para incorporar bem a massa. Incorporou bem o último ovo, misturo mais um pouco. E essa parte aqui tá pronta. Então essa parte aqui ficou. Vou tirar aqui o fouet para mostrar para vocês com a espátula como é mais fácil. Ela incorporou bem a manteiga com o açúcar e os ovos. Ficou bem misturado esse aqui. Esse é o nosso creme, que é a base para a nossa bolacha. Essa parte aqui tá pronta, eu posso pegar e continuar com a espátula mesmo, não preciso mais utilizar agora o fouet, já vou guardar ele aqui. Vou continuar agora com a espátula. Qual é o próximo passo agora? Eu vou colocar meu amido de milho. Então eu vou pesar aqui, o amido de milho não estava pesado. Vou colocar aqui a quantidade de amido de milho, que eu vou deixar também na apostila, descrição certinha. Fechou a minha quantidade aqui de amido. Vou misturar bem até ele incorporar bem a massa. Incorporou bem a massa. Fechou, é isso. Aí a próxima etapa é o nosso sal amoníaco, que é o que vai trazer maior crocância para a massa. Ela vai crescer um pouquinho. Coloquei aqui. Misturo novamente. Misturou por completo. Ó, não tem nenhum gruminho, está todo desmanchadinho.
essa parte do creme aqui fechou. Finalizamos essa parte. Agora a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo. A farinha de trigo, eu não vou colocar ela totalmente na massa, porque eu preciso que ela chegue num ponto não tão firme, para que eu consiga aos poucos ir esticando a massa e fazendo os recortes. Então a gente vai colocar uma porção de farinha e depois a gente vai acrescentando mais um pouco para conseguir chegar no ponto que a gente precisa para cortar. Então aqui eu vou pegar, vou colocar aqui uma porção da minha farinha. Vou colocar aqui. Na apostila vai estar descrito bem certinho a quantidade que vai em cada etapa, tá? Dessa parte. Então vou acrescentar aqui até chegar na quantidade que eu preciso. Pronto. Essa etapa aqui. Aí agora aqui com o fouet mesmo eu vou misturar um pouco para chegar na consistência que eu preciso. Essa parte aqui é só ir misturando mesmo, bem levemente, assim, não tem muito segredo. Então esse aqui ainda não é o ponto para esticar, mas nesse ponto aqui eu consigo deixar a massa descansando por um tempo maior, para mim conseguir cortar todas as bolachinhas e todas elas ficarem numa espessura correta. Então aqui eu estou fazendo uma quantidade pequena. Vamos supor que você vai fazer aí na sua casa 2, 3 receitas. Então esse ponto aqui eu vou botar um plástico filme e vou levar para a geladeira a quantidade de massa que eu não vou utilizar nesse momento para cortar. Então separei uma porção, vou usar essa porção agora. O restante cubro com plástico filme, levo para a geladeira. Cortei essa massa, terminei todo esse processo, pego aquela na geladeira, adiciono mais trigo, adiciono outra porção de farinha de trigo, misturo bem e continuo cortando. Esse processo eu vou fazer até finalizar toda a massa. Então, fiz 5 receitas de uma vez, fiz 4 de uma vez, vou fazer uma quantidade grande, faz esse processo. Leva para a geladeira e depois vai adicionando a farinha de trigo aos poucos para dar ponto na massa para poder esticar. Por que acontece? Se eu colocar a farinha tudo de uma vez, deixei no ponto que eu preciso para esticar, e eu levar meia hora, 40 minutos ou 1 hora para esticar o final da massa, ela vai estar dura demais, então ela vai estar num ponto muito firme que eu não vou conseguir cortar e não vai ficar num aspecto bonito, não vai ficar crocante, ela vai ficar seca demais, então não é isso que a gente quer. Então, por isso esse processo. Coloco uma porção de farinha e vou completando conforme eu vou abrindo a massa. Conforme eu vou abrindo a massa, eu vou explicando melhor para vocês esse processo.